Boa noite, amigos. Estamos abrindo cadeira cativa. Cuidado, hein? Tem louco pra tudo. Tava falando aqui com o Marco Antônio Souza, com o Maurício Freitas, com o Soares mais cedo, vindo pra cá. Tô vindo em direção a Canoas com chuva. Todo cuidado é pouco, né? Aí aparece, eu acho que um carro roubado, né? O cara entra de uma daquelas laterais da rodovia ali, em Canoas, e bate no meu carro do lado e se manda. Sai em S. Zigue-zague cortando a frente de todo mundo para não ser pego e tal. Então, cuidado aí, só uma dica, né? Tenha tranquilidade aí, porque a coisa tá feia. O Internacional joga daqui a pouquinho, às 7h15 da noite, daqui mais 10 minutinhos, contra o Avaí. E a grande pergunta é se vai ajudar a ressuscitar outro morto. Agora, esse aí não tem nada mais o que ressuscitar. Esse aí é só, tá jogando pela honra da camisa, na projeção do ano que vem, lançando jovens. Então nem se trata mais de ressuscitar mortos. Se trata de levar flores aos mortos já, porque esse aí já está morto, né? Então o Inter joga com o Avaí. E a notícia é de que, depois dizem que o cara implica, né? O D'Alessandro vai ficar no banco de reservas. Eu nem sei se ele tem algum problema físico, muscular. Eu sei que já está demais, né? Tá demais. E o torcedor espera que ele seja o comandante da reação e é muito planejamento de não planejamento. Ah, esse jogo ele vai jogar porque é em casa, no outro jogo ele vai ficar fora. Por que não joga meio tempo até resolver a parada contra um time fraco como é o Avaí, depois sai? Sei lá. Depois o Inter joga com o Vasco aqui. Eu fiz uma brincadeira hoje, Marco Antônio Maurício, de manhã, que o Colbachini, que é o técnico interino do Internacional, corre risco. Porque ele tem 2 partidas para se garantir. Senão vai ser o substituto do interino. Vai ser o tampão do tampão. Na próxima semana. Não tem a menor dúvida. Se esse Cudê só vai vir no ano que vem, o Internacional vai ter que ter um técnico para as últimas 10 rodadas. Hoje ficarão faltando 12. Depois o Internacional tem mais o jogo contra o Vasco e as últimas 10 para tentar ficar pelo menos na 7ª colocação. Em ficando na 7ª colocação, o Grêmio ou o Flamengo sendo campeão da Libertadores, o Inter vai para aquela repescagem da Libertadores, que já é um inferno. E uma outra notícia para a gente começar já a debater e para a gente levar as coisas numa direção. Hoje saiu a ideia inicial da Conmebol de como vai funcionar o próximo Mundial. O campeão e o vice da Libertadores desse ano, 19, e o campeão de 19 e o campeão de 20, não é campeão e vice, são 2. E o campeão de 19 e 20 da Sul-Americana. Mas a Sul-Americana já teve campeão. Não, ainda terá. Não. Ainda terá. Então é o campeão de 2019 da Sul-Americana, o campeão de 19 da Libertadores da América, o campeão de 20 da Libertadores e o campeão de 20 da Sul-Americana estarão no próximo Mundial de Clubes, na ideia inicial da Conmebol. Sabe que esse telefone tá ruim de ficar no silencioso, e quando eu olhei o nome de quem ligou, eu fiquei assim meio agitado, né? Mas, Marco Antônio, tudo certo? E o Grêmio ontem desperdiçou a chance de ficar na 4ª colocação, né? Estaria na 4ª colocação de forma isolada. Boa noite, Reco. Boa noite, Maurício. Boa noite aos telespectadores. Antes de entrar nesse assunto do Grêmio, eu quero te dizer que, e se aconteceu o contrário do que tu disseste? Eu não gosto de falar dos assuntos do Internacional, mas e se acontecer o seguinte: se o Colbachini vencer as 2, recolocar o Internacional nas primeiras colocações, e fizer uma boa campanha, tem chance, parece que é um bom técnico, conhece futebol, e terminar o ano na 3ª, 4ª colocação. Aí ele sai e entra um novo técnico? Sim. Sai pela convicção que volta a ser o técnico do aspirante. Porque para ele agora ainda serve ser interino. Já é um plus. Como era o Odair. O Odair entrava de vez em quando. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, mas tu vê que situação curiosa e complicada. Sim, o pepino é do outro. Do outro, claro. Não, e da direção. Da direção também.
Porque aí a exigência vai ser maior. É mais ou menos o que passou o Grêmio na época que o Rospide ficou muito tempo como interino e depois veio o Autuori. A pressão no Autuori era muito grande. O Grêmio ficou esperando 40 dias o Autuori naquela época. Exato. Agora, quando o Roger esteve no Grêmio, e depois mesmo no Palmeiras e lá no Atlético, eu achava que faltava um amadurecimento para o Roger. Mas olha, esse time do Bahia, eu vi os 2 jogos que ele fez aqui em Porto Alegre esse ano. Aquele outro foi 1-1, né? Sim. E esse é um time muito ajustado. Tem 2 jogadores que se destacam muito ali, que eu queria muito no Grêmio, aquele baixinho, o Arthur. Tem 2 Arthur, né? Não, mas é o... O que é do Palmeiras. É. O loirinho. Que não é o loirinho, que não parecer o loirinho, né? Mas é o que joga pela direita. Aquele ali para fazer a direita do Grêmio no lugar do Ramiro, que hoje o Alisson tenta fazer, seria um menino, uma máquina de jogar futebol. E tem outro que eu perguntei pro Maurício, que é o número 7, o Elber. Olha, um atacante liso. E no jogo de ontem, eu normalmente eu vejo, eu não vou ao estádio, mas ontem eu fui. A zaga do Bahia não perdeu uma bola para os atacantes do Grêmio. Um time fechado, bem armado. Não é um time de estrelas, aliás. Não tem praticamente ninguém. Olha, é um time muito ajustado. Para mim, o Roger é o melhor técnico do Brasil. Eu fiquei impressionado. Eu não estou dizendo isso agora. Eu estou dizendo isso desde que ele era do Grêmio. Eu tenho para mim, Marco Antônio, Maurício, que o Roger é um dos raros técnicos que ainda ensina. Como fazia o Tele Santana. Pois é, mas tu vê o seguinte. No Grêmio, no momento em que ele saiu, e isso é que eu dizia que eu achava que faltava quilometragem para ele. E estou dizendo isso para reconhecer hoje que eu acho que a quilometragem essa talvez ele tenha adquirido. Ainda mais ao lado do Paixão como ele está agora no Bahia. Bom. Né? Bom. Aí é mais outro quesito importante. É outro plus que é muito importante. Que o Grêmio, curiosamente, há uns anos atrás, dispensou, né, para trazer o preparador físico da seleção brasileira, campeã do mundo, para trazer o preparador físico do Caxias, respeitado Caxias, obviamente que são grandezas diferentes. E deu no que deu. Como é que é o nome dele? Delamore. Geraldo Delamore. Nada contra ele, só que eu estou dizendo o seguinte, o Paulo Paixão... Eu nunca mais ouvi falar. O Paulo Paixão é o Paulo Paixão que todo mundo conhece, que naquele momento era campeão mundial com a seleção brasileira. Pois ele foi dispensado para trazer essas coisas que eu não entendo do futebol, e é uma das coisas porque eu não suporto o Tite. Acho que ele é mais um que está com o alvará de funcionamento ficando vencido. Mas, quanto ao Roger, eu acho que essa experiência que ele teve no Grêmio, no Palmeiras e depois no Atlético, e agora no Bahia, olha, ele amadureceu muito como treinador. E quando ele saiu do Grêmio, o Grêmio tinha um defeito bárbaro, que era a bola aérea na área, né? A bola aérea na área, perdão. Lembra que o Grêmio tomava gol na bola aérea. Curiosamente, ele sendo um jogador de defesa, talvez tivesse mais condições de corrigir isso, pois quem corrigiu foi o Renato. Inclusive consagrando a zaga do Grêmio. Mas, olha, eu fiquei surpreso com o time do Bahia ontem. A defesa é muito ajustada, a zaga não perdeu uma bola. Aliás, o jogo praticamente não teve lance de gol. Teve aquela bola no travessão, que foi uma atrasada. Teve uma bola que o Luan chutou muito bem, aliás, deu uma cavadinha, o goleiro é bom. Tem acontecido isso com o Grêmio com relativa frequência. Parece que vai chegar no ápice e aí toma uma chapuletada. Isso aconteceu o ano inteiro. É verdade. O ano inteiro. E ainda assim, o Grêmio, entre cair e levantar, tá bem. Foi campeão gaúcho. Ganhou a tal da Recopa Gaúcha, essa aí. Era um jogo. Aquela não ganhou o jogo, ela ganhou de presente. A Avenida. Mas tá bem, eu tô dizendo, o Grêmio perdeu a Copa do Brasil. Né, do que tinha. E agora não pode perder a chance de garantir a vaga no Campeonato Brasileiro. Eu também acho. Via Campeonato Brasileiro. Porque como é que a gente vai garantir que vai ganhar do Flamengo no Maracanã e que vai ganhar do Boca ou do River na final? Porque não é uma, tem que ganhar as duas. Ganhar, que eu digo, é passar bem, incólume pelas duas. Aí sim, aí é festa, porque mesmo que não ganhe o Mundial, já está no Mundial do ano de 21, que é essa disputa maior,
né? Que vai ter mais inchada, mais clubes, mais clubes, uma dinheirama toda, dar um outro patamar para o clube. Mas precisa chegar lá, né? Aliás, só sobre esse Mundial que você citou, existe essa possibilidade que você levantou de os 2 últimos clubes que vençam Sul-Americana e Libertadores em 19 e 20, mas há também uma possibilidade que é considerada remota pelo período que seria a disputa, de se recuperar aquela Supercopa da Libertadores com os antigos campeões. E isso aí é uma aberração. Para disputar em dezembro e janeiro esse torneio. Mas não tem isso aí. Isso aí vai acabar com as férias. Bom, aí nós temos que mudar o nosso calendário. Se isso acontecer, aí tem que virar tipo o campeonato argentino. Faz uma pausa e aí se adapta ao campeonato europeu. A Argentina agora tem uma pausa, não tem férias. É uma pausa de 7 ou 8 dias, 10 dias, né? Mas não chega para isso, Rec. Não chega para isso. Pois é. Mas é que aí nós vamos entrar numa outra discussão, que é a dos campeonatos estaduais. Exatamente na época dos campeonatos estaduais. Não, é pior ainda, é dezembro e janeiro. É quando nem começaram ainda. Não, tá bem. Mas aí, claro, em janeiro tem que ser férias aí, né? Para adaptar. E outra. É complexo, né? Por que a FIFA está querendo colocar a divisão menor da América e a divisão menor da Europa, a Liga Europa e a Copa Sul-Americana? Para não ficar na mão dos maiores da Europa, que não querem o Mundial. Eles querem o Mundial como está aí. Um troço que não atrapalha o calendário da Copa dos Campeões. Agora, né? Isso vai ser como o que aconteceu com a Copa do Brasil. Vai valorizar extremamente a Sul-Americana, né? Que hoje é praticamente... Segunda divisão da América. A gente até brincava. E melhorou isso. Já melhorou. Mas esse ano... Porque mas já dá vaga para Libertadores do ano que vem. Só que agora dá vaga para Libertadores e dá vaga para o Mundial. Bom. E grana. Mas então, Rec, pegando essa possibilidade que o campeão da Sul-Americana do próximo ano pode ir para esse Mundial da FIFA. Então, para o Atlético Paranaense ganhar a Copa do Brasil foi ruim. Porque para o Atlético Paranaense, pensando em chegar nesse Mundial, era mais fácil vir a Sul-Americana do que vir a Libertadores. É mais fácil, não é? É mais fácil ganhar a Sul-Americana do que ganhar a Libertadores. Não, mas qual era a escolha que ele tinha? Não, porque não é que tinha escolha, mas o Atlético Paranaense, que já foi campeão, ele já não vai poder ir pelo caminho mais fácil. E daqui a pouco uma equipe que vai estar em 7º lugar no Brasileiro pode ter um caminho mais fácil para chegar nesse Mundial do que quem estiver no grupo da Libertadores. Não. Claro. Sim, se ele ganhar a Sul-Americana... É mais fácil ganhar a Sul-Americana do que a Libertadores, isso é fato. A partir desse momento, já não sei. Exatamente. Como foi fácil. Lembrei uma coisa, nunca mais vai acontecer do Juventude ser campeão na Copa do Brasil, Criciúma. Isso não vai acontecer mais. Paulista, Santo André. Isso não vai acontecer mais. O Linhares do Espírito Santo, lembra? Chegou e encarou o Fluminense. Não, aqui o 15 de Campo Bom. 15 de Campo Bom, Bom, esse é o exemplo mais... Ele chegou o quê? A semifinal? Semifinal. Contra o Santo André, perdeu um jogo, lembra, Celelma? Era o Mano Menezes o técnico, e parece que o Tovar Schmidt mandava no clube, e houve uma briga por bicho. Eles foram até o fim, para deixar para brigar na semifinal, por uma meia dúzia de merréis. Aí iam trocar de patamar, aí agora nem jogam mais, né? Mas quem acabou mesmo com o que foi o nosso amigo o juiz, o árbitro, como é o nome dele? Carlos Simon? Carlos Simon. Pois ia ser campeão gaúcho. Seria campeão gaúcho. Não sei se ia ser, né? Porque ali era o seguinte, o que o Carlos Simon fez? Ele tirou 3 minutos de um sufoco danado. Olha, dos maiores que eu vi nos últimos tempos. A bola estava sempre no pé do 15 naquele jogo. Sempre. A segunda bola... o Inter saía jogando, perdia a bola e estava em cima o 15 e tinha gente que chutava de fora da área, o 15, uns 3 ou 4 que batiam forte. Aquela que ele inventou não existe. Ele criou uma regra porque ele se atrapalhou, não é possível. Não. Mas Marco Antônio, árbitro de Copa do Mundo. Mas Marco Antônio, o cara para 3 minutos, então ele dava um pênalti pro Inter. Era mais simples. Mas não precisou. Não, mas aí, bom. Está dizendo que se houvesse um gol do 15 mais, ele podia dar outro pênalti. Não, ele tirou 3 minutos. Eu estou até exagerando, foi menos. Não, mas digamos que seja 3 minutos. 3 com os acréscimos. Mas se ele quisesse beneficiar o Inter definitivamente, dava um pênalti. Mas não existe o que ele fez. Não existe.
É jogo. Mas onde é que já se viu uma coisa dessas? Botou tempo corrido. Eu pessoalmente, eu não estou levantando nenhuma suspeita sobre ele. Acho que é da cabeça dele inventar uma teoria dessa e aplicar. Agora, mas será que ele pensou em aplicar isso ou ele não travou o relógio? Eu acho que ele se atrapalhou. Ele deve não ter travado o relógio. Quando ele olhou, disse, mas é simples, 2 mais 3 minutos de desconto. Não, mas depois que apitou e terminou o jogo, não tem como. Ele não se deu conta. Ele se deu conta depois. Aí que ele criou. Aí quando disseram pra ele, Simão, tu tirou 3 minutos do 15, ele deve ter dito, não travei o relógio, vou criar uma regra. Acho que ele criou depois do jogo. Porque não existe isso. Claro que não existe, mas nunca existiu. Nunca existiu antes. Nunca existiu. Mas o Gaciba, lá em Internacional em Veranópolis, 2007, o Internacional ficou fora. E quando deu a falta em favor do Veranópolis, já tinha esgotado o tempo. Ele autorizava a cobrança da falta ou não. E ele disse, não, isso aí não existe, tem que autorizar, é obrigatório autorizar. Não é obrigatório autorizar. Já tinha terminado. E aí, ele podia não, se ele é malandro, ele não dá a falta. Aí ele deu a falta, tem que deixar cobrar. E aí cobrou, deu 2 minutos depois. E aí o Abel justificou isso. O Internacional, contra o Veranópolis, reclamar disso aí. Agora, sabe que eu acho que essa... não sei se você já observaram, quem reclama de arbitragem é time que não está em boa fase. Agora, esse negócio... Claro que o VAR precisa de uma série de adaptações, uma série de correções, mas inegavelmente é um recurso. Então, outro dia eu estava discutindo com os amigos, mas estava só 2 centímetros, o joelho na frente. 2 centímetros é 2 centímetros. Se não fizer por um critério objetivo, se disser o seguinte, quando tiver mais de meia perna na frente, vamos medir a meia perna, o critério é objetivo, está na frente, está na frente. Senão vai cair no subjetivismo que permite a interpretação do juiz. Se nós temos um recurso tecnológico hoje existente para aferir se a perna está 1, 2, 3 centímetros na frente, ele tem que ser usado. A regra é essa, está na frente, está na frente. Quer ver uma coisa? Mas tem que mudar a regra. Porque antes o que se dizia, Marco Antônio, era que o atacante tinha o privilégio. Agora o privilégio é do computador. Porque na dúvida era pró-atacante. Mas é que agora não tem dúvida. Esse é o argumento de quem opera o sistema. Como não tem dúvida? Aquele lance Chapecoense e Cruzeiro. O cara está impedido. Mas ninguém mais nem... Mas olha só uma coisa. O conceito que tu está dizendo não é assim. O conceito não é que... É que havendo dúvida... Era pró-atacante. Pró-atacante. É a mesma coisa que se diz no direito penal. Na dúvida, pro réu. Em dúvida pro réu se diz. É isso? Isso. Ok. Agora, hoje não tem mais dúvida. A dúvida desapareceu. Mas no pênalti, por exemplo, tem dúvida. Não tem no impedimento, tu quer dizer? Não, no impedimento pênalti, não tem mais. Não tem. O que é objetivo, não tem mais. Quer ver uma coisa? A bola passou ou não passou? Entrou ou não entrou? Não, agora não tem mais. Bom. Agora tá outra bom. coisa. Mas quer ver uma coisa? O braço não é impedimento. Mas se tiver aqui, já é impedimento. Quer ver uma coisa? O braço não é impedimento. Quando o braço está à frente, eles cortam pela linha da axila. Claro. Essa é a explicação do Gaciba. Eles aproximam a imagem e botam em cima da axila. Mas isso é piada, isso aí. Mas é fácil O futebol não é tão matemático. Eu discordo frontalmente. Mas quer ver uma coisa? Os esportes têm critérios subjetivos e têm critérios matemáticos. Quanto mais critérios objetivos houver, melhor. Porque tu vai escapar da interpretação do árbitro. A questão do impedimento, também. Foi impedimento? Não foi. Quer ver uma coisa? Jogo de tênis. A bola saiu meio milímetro, é fora. No vôlei, a mesma coisa. Se nós temos esse recurso que permite aferir esses critérios objetivos, ótimo. Os critérios objetivos, por exemplo, a bola saiu ou não saiu, a bola entrou ou não entrou, impedimento. São extremamente objetivos. Agora, uma confusão que está havendo e que eu até acho, bola na mão, mão na bola. Interferiu ou não interferiu? Teve movimento extra ou não teve? Agora, essas coisas fazem parte do subjetivismo que sempre vai existir no futebol, mas que melhor se ele não existir. Bom, o Inter está jogando contra o Avaí na ressacada. O Avaí teve o Wesley expulso há 1 minuto pelo VAR. D'Alessandro no banco de reservas. Guilherme Parede atua como titular, com dores musculares. Lindoso também ficou fora. E Bruno Silva é o substituto.
Moledo, Cuesta, Emerson Santos, Nonato, Wellington Silva e Sobe são outros desfalques. Portanto, 8 jogadores o Internacional não tem à disposição. 9. Moledo, Cuesta, Emerson Santos, Nonato, Wellington Silva, Sobes, Lindoso, D'Alessandro. 8 jogadores não tem o Internacional à disposição, não são todos titulares. Sim, por mais que seja preservação, o D'Alessandro também não está jogando e é titular. Então, 8 ausências na equipe titular. Zaga é formada... Eu estou respondendo para o Bruno Soares aqui. Vocês vão achar que eu sou louco, né? Zaga é formada pelos jovens Bruno Fux e Roberto. Guerreiro retorna ao time titular, mas não deve ter condições de atuar os 90 minutos, já que atuou pela seleção do seu país. Lomba, Heitor, Bruno Fux, Roberto, Zeca, Bruno Silva, Edenilson, Patrick, Nico Lopes e Parede, com Guerreiro na frente. 10 minutos de jogo, o Internacional joga 11 contra 10, ou seja, aumenta a responsabilidade de ganhar o jogo. Mas descobre como é que foi isso aí, que o cara conseguiu ser expulso com 1 minuto de jogo. Ele deu um pisão no Bruno Silva, em uma disputa de lance. O VAR, que é o Rafael Claus, que será o árbitro de vídeo no jogo do Flamengo com o Grêmio, ele viu o lance, entendeu que era para vermelho e chamou o árbitro de campo. E aí o árbitro de campo concordou com ele. Ele pisou na canela do cara deliberadamente, por o que está me dizendo aqui o Milton Machado, que até é gremista, para não dar neura aí. Só que tem uma coisa, agora eu quero ver a tua tese. Tá? Por que minha tese? Porque o pé tem que estar firme no chão. É interpretação. Não é tese minha. A tese é de um árbitro muito respeitado chamado Néstor Pitana. Ele não expulsou o Michel do Grêmio no lance contra o Flamengo porque ele disse o calcanhar dele... E a relação com aquele outro lance que nós discutimos aí? Sim, o outro lance o cara tava com o pé levantado, não tava encostando no chão. Mas Rec, é banditismo igual. Mas, Rec, a regra da FIFA diz se o pé tá encostando... Foi o jogador do Atlético Mineiro? Não foi contra o Grêmio, né? Qual? Esse que nós fizemos uma... Foi o Casares? Casares. Foi o Casares? Pra mim foi igual ao do Michel. O Casares, o lance... Mesma coisa, pisou no cara... A intenção dos dois foi a mesma. A diferença é que, pela regra, o Michel tava com a pontinha do calcanhar. Quando é a nosso favor... o cara é bandido. Quando é contra nós, a gente não diz. Mas, a explicação, quem deu do calcanhar... Se é um argentino que pisa no Michel, eu chamo de bandido comentando. Se é o Michel, diz graças a Deus... A explicação não foi minha, a explicação foi de um argentino, foi do Néstor Pitana. Mas o Pitana disse... Pitana, esse terminou com a final de uma Copa do Mundo. O Pitana disse no árbitro de vídeo, gravação que está disponível no YouTube da Comebol: não vou dar vermelho, pois o calcanhar dele está encostado no chão, então não é jogada temerária. Mas escuta uma coisa, mas eu acho que isso, ótimo, o VAR serve até para ele rever o lance. Não, rever o lance é fundamental. Não, tá bem. Porque se o VAR começar a expulsar, não precisa juiz. Agora, o que vai acontecer é o seguinte, que eu acho que o VAR, se qualquer lance de área, ou vai mudar isso, ou o juiz pode dar pênalti ou falta para a defesa. Porque não tem um lance de área até hoje que não tivesse um empurrão. Ou... isso aí é terrível. Os caras falam do Kahneman, mas são todos iguais. Qualquer um. É um vulco danado. Ainda mais se tiver valendo aquela regra do Daronco, né? Agora Rec, eu vou dizer a regra do Daronco? Aquele pênalti absurdo, porque eles estão marcando qualquer coisinha, virou pênalti. Aquele que ele marcou no final de semana retrasado? Não, tu é apaixonado pelo Daronco. Não sou apaixonado. Só cita as mazelas do Daronco e o pênalti do Patrick contra o Cruzeiro. Eu tô citando... O pênalti do Bruno Cortez agora do Grêmio. Eu tô citando, entre aspas, mazela de um árbitro que é tido como um dos melhores do país. Se um que é o melhor do país, na análise do Rio Grande do Sul... Eu não sei o que o Daronco te fez. Não fez nada, eu só acho que ele não é tudo isso. Tu sempre cita as mazelas do Daronco. Mas não é só o Daronco, teve um outro árbitro também que deu um encostãozinho, virou pênalti. Mas todos. É que eu acho mas que... se o árbitro que é tido como bom comete esses erros, eu não posso reclamar do ruim. Se o ruim já é pior que ele e o bom dá esse pênalti. Para mim, o Daronco, depois do Klaus, aí, que vai ser até o árbitro de vídeo de Grêmio e Flamengo, isso aí é a maior bronca que arrumaram para esse rapaz. Para mim, ele é o melhor árbitro brasileiro. Vai ser árbitro de vídeo, num jogo do Flamengo no Maracanã. Bota um estrangeiro, olha, bota um estrangeiro. A CBF gosta de sarna para se coçar. Pede. O Gaciba devia pedir para os caras: não me arruma bronca. É Flamengo, 70 mil pessoas. Bota um estrangeiro.
Vai um argentino apitar, bota um outro argentino. Dê bem com o cara, não é? Eu acho que seria bom também. Mas sabe que a respeito do jogo de ontem no Grêmio, sabe que tem uma coisa no Grêmio que é irritante, eu falo isso, mas o batedor oficial de escanteios do Grêmio é o Luan. Quando está em campo é o Luan. O que ele faz? É aquela bolinha assim, ó, sem peso. Qual é o resultado, qual é o aproveitamento de escanteios do Grêmio? Eu não sei, mas posso garantir para vocês que deve ser, se não é o pior, um dos piores do Campeonato Brasileiro. Não sai gol daquilo ali. Olha aliás, não leva nem perigo normalmente, porque é uma bola sem peso, alta, caindo, favorece a defesa, sempre. Ela tem a chance de se posicionar. A vantagem do atacante é se antecipar, fazer... Agora, antigamente escanteio era meio gol, tu tem razão. Lembra que a gente dizia, é agora, né? Não, mas agora a gente não diz mais é agora. Não, mas não é porque é agora. O time do Grêmio, eu não consigo entender, até porque o Renato é um atacante, jogou pela ponta direita. Eu não consigo entender, mas qual é o scout lá, qual é o aproveitamento de escanteio do time do Grêmio? É pouco. Quando o Luan saiu e os escanteios começaram a ser batidos, acho que foi o PP, o outro menino, aquele que entrou, o Patrick, não foi que bateu? Patrick entrou. É uma bola forte dentro da área. Olha o escanteio que o D'Alessandro bate. Eu não sou fã do D'Alessandro, pelo contrário, mas o escanteio dele é muito mais perigoso do que o escanteio do que os escanteios que batem no time do Grêmio. Mas o Sobis, por exemplo, erra quase todos. Bom, mas quer ver uma coisa? Eu já disse, tem que pegar o nome dele, Rogerinho. Escatlar no lugar do André, que não vai mudar nada. Tu gosta do Rogerião? E botar ele só para bater escanteio. Tu gosta de chegar mais cedo para ver o Rogerião treinar os goleiros? Mas ele chuta 200 bolas onde ele quer. O falecido Schneider, o que ele fazia com o Taffarel, eu sempre conto isso. Ele dizia pro Taffarel, embaixo chutava em cima. Em cima e chutava embaixo. Não. E preciso. E uma outra coisa, Rec, eu acho que foi no jogo não sei se foi do Atlético ou do Cruzeiro. Tem um lance que é muito mal aproveitado no time do Grêmio. Ontem, lateral do lado da área. O que acontece? Todas as vezes, bate no peito do atacante, que devolve com o peito ou com o pé, a bola fica ali e não sai nada. Tem 3 em cima. Por que não treinar aquele escanteio que joga a bola lá dentro da área? Isso é só treinamento. Tem que ter pelo menos essa alternativa. Mas tem que ter alternativa. Claro que tem que ter. Tem que ter alternativa. Antigamente diziam assim, a grande jogada, isso era para dar pau nos técnicos. Do Internacional, por exemplo, é o Ceará cobrando direto na área. Não é a grande jogada, é mais uma jogada. Mas é uma alternativa. Isso é outra coisa, só faz chuveirinho. Chuveirinho também é bom. Não, mas eu quero te dizer... 40 do segundo tempo, vai querer o quê? Mas chuveirinho. Aquela bola, olha, acho que foi Grêmio e Cruzeiro, não foi? Teve um lance extremamente perigoso no final do jogo com uma bola daquelas. Todos os jogos tem. Imagina um time que está atacando, jogar aquela bola dentro da área. Mas não, o que eles fazem? O lateral vem, bate no peito do atacante, que devolve, fica e vem 3 em cima. Acabou a jogada. Vamos fazer um intervalo, até porque o Voltaire Santos está chegando aqui. E a gente vai colocar também o Voltaire na conversa. Tá boa a conversa. Internacional mesmo, 11-10, ainda segue empatando com o Avaí. E tá quase que equiparada a presença de torcedores do Internacional com o do Avaí. Coitado do Avaí também, tá jogando só pela honra da tradição, né? E o Internacional ainda brigando para ficar entre os 6 melhores da competição. O Inter ganhando do Avaí será o 5º, porque o Corinthians empatou, o São Paulo perdeu e o Grêmio conseguiu perder em casa para o Bahia. Além de dar uma ressuscitada legal no Bahia, que vinha de de 2 derrotas e um empate, né? Arrumou sarna para se coçar, né? O Bahia agora é um dos candidatos a... Mas o Avaí acho que é o mais assíduo frequentador do elevador do sobe e desce. Ele e o América Mineiro são imbatíveis. E antigamente era o Náutico. Eles já estão até operando os botõezinhos ali do elevador. São ascensoristas já. Já voltamos. Marco Antônio tem outro por dentro. Marco Antônio tem outro por dentro. Só vou deixar essa frase aí. Mas não mentiu, né? Só porque eu disse que tá gringo? Só porque eu disse que tá gringo? Gringo gosta de dinheiro. Ele gosta de dinheiro. Mas vem cá. Nós temos uma frase, né? Dinheiro não é problema. Dinheiro é solução. Gringo é assim. Voltaire tá chegando aqui também, tá na conversa aqui.
O desenvolvimento é importante, Não, mas eu vou te contar uma história. Voltaire é assumir torcedor do Grêmio, né? Gremista. Eu vou te contar uma história. Estarei no Rio de Janeiro quarta-feira com o nosso presidente Romildo Bolzan, se Deus quiser. Os nossos telespectadores sabem, eu estou dizendo para o Marco Antônio ficar à vontade de falar com Ah, sim. Mas não tem problema, eu falo. Não, é que senão daqui a pouco... Não é o meu problema. Não, senão eu ia achar que era contrapor. Mas pode falar. Mas deixa eu te falar, o Rec. O Olacir de Moraes, que é dono do Banco Itamaraty, um dos maiores plantadores de soja do Brasil, ele era famoso porque andava sempre... Ele tinha lá seus 80 anos rodeado de meninas exuberantes. Sim. E um dia eu perguntava para ele, mas doutor Olacir, como é que o senhor dá conta de todas essas meninas juntas? Ele disse, olha, meu filho, mulher gosta de dinheiro. Quem gosta de membro duro é homossexual. Opa. Mas sabe o quê? O cara, é aquela história, né? Diga-me com quem anda, se direi quem é. Frase de quem? Voltaire. Né? Frase do pensador Voltaire. Quando era contra o governo na França, ele liderava uma revolução, na época com a maçonaria. Ele lança essa frase por toda a França para acusar os assessores do governo na época. Assim que a frase se torna conhecida no mundo inteiro. Aula de história. Diga-me com quem andas que eu te direi quem és. E sabe que isso aí é o seguinte... E é verdade, né, Rex? Eu li uma vez, e nunca vou esquecer, eu tinha 13 ou 14 anos, na porta de um consultório, estava esperando para ir no médico. E estou lendo ali, né? Maria de ler tudo, isso é coisa de jornalista, né? Curioso, né? Tem um papel, tu quer ler, né? Para saber o que Qual é é. a especialidade do médico? Não sei, ainda não era daquela necessidade que todo homem tem, era precoce. Era 13 ou 14 anos. E aí? Aí é o seguinte, eu leio ali uma frase que eu guardei pro resto da minha vida. E não é lema de vida, nada, sei, mas ela é verdadeira. A gente só se aproxima do que vale a pena. Não é por causa do dinheiro aí. Essa expressão, como vocês advogados dizem, lato sensu, ela tem que ser bem interpretada. Para que eu vou aproximar do fulano de tal se eu vou só arrumar complicação com esse cara? Né? Então, diga-me como é. Mas tu nunca tivesse uma namorada que tu sabia que era um rabo de foguete e tu fosse atrás mesmo assim? Às vezes a gente insiste no erro, né? Às vezes errar é bom. Não. Olha lá quando ele já ficou vendo. Olha a bochechinha vermelha. Às vezes errar é bom, né, olha a bochechinha vermelha. Às vezes errar é bom, né? Complicar ele, mano. Olha a bochechinha E a gente sabe que o destino vai dar errado. Mas olha só, cara. É mais ou menos como um dirigente tem planejamento, sabe que não vai dar em lugar nenhum, mas insiste com aquele... Isso é o vinho, isso é o vinho. Como aquele treinador que insiste no estilo de jogo errado e depois... Sabe que vai dar errado. Sabe que vai perder... Sabe que não vai chegar, mas insiste. É o D'Alessandro no banco. É o D'Alessandro. Ou o D'Alessandro fora de casa, quando joga de auxiliar de lateral. Que eu não entendo, porque até hoje porque o Odair colocava ele de auxiliar de lateral fora de casa. Voltaire, qual foi o tamanho da tua irritação ontem com a derrota do Grêmio? Porque o Grêmio ia chegar em quarto lugar no campeonato e adquiria a tão sonhada estabilidade que era improvável e parecia impossível no campeonato. Bastava ganhar do Bahia em casa. Eu passei o dia inteiro cacarejando. Disse ontem aqui, antes do jogo, que o São Paulo não ganharia do Cruzeiro e que o Corinthians não ganharia do Goiás. Se o Grêmio fizesse a parte dele, o Grêmio seria quarto colocado. Agora é o seguinte, Rex. Só Um detalhe. Voltar, só para informar que saiu agora gol do Ceará contra o Santos. 1-0 fora de casa. Gol do Ceará. Gol do Lima. Agora eu vou dizer uma defesa no jogo de ontem, tá? O Grêmio tá com a cabeça completamente voltada para a Copa Libertadores da América. Não é só a questão anímica, o psicológico. Gol do Internacional, Patrick. Gol do Inter, Patrick. Faz parte. Ele só tem o Campeonato Brasileiro para jogar. 11 contra 10. Então, assim, a gente estava totalmente focado na Libertadores da América ontem. Mas alguns testes foram importantes, porque o próprio Bahia do Roger teve uma provocação no nosso sistema defensivo. Contra o Maracanã, na próxima quarta-feira, o Grêmio vai ter que sair para o jogo. Vai ter que se expor. Não adianta jogar pelo 1-0. Vai ter que sair, vai ter que precisar de lampejos do Luan, do Everton Cebolinha, de uma jogada a mais, de um drible. Porque se ficar só tocando a bola ali perto da área, não vai sair. Mas gol vai sair nesse jogo. Vai. Esse negócio que o Flamengo tem alguma vantagem com o 0-0, isso é bobagem. A única certeza que se tem é que não vai ser 0-0. Eu acho que um bom parâmetro aí é a gente lembrar da partida contra o Palmeiras, que o Palmeiras ganhou do Grêmio por 1-0 na Arena. Muitos davam como absolutamente certa a classificação do Palmeiras
o Grêmio saiu pro jogo, propôs o jogo e aí tudo pode acontecer. Não, e piorou, né? Eu não vejo assim, o Palmeiras Rec. fez 1-0 lá também. Ficou aí sim. Pra começar assim, eu não vejo todo esse favoritismo que querem pintar pro Flamengo. Eu acho que é tão franco favorito assim, tá? 1-0, dá pra conseguir construir um resultado e eu vejo que o Grêmio sim tem muita chance de conseguir uma classificação que vai ser heróica, vai ser épica, vai ter pitadas de imortalidade, como a torcida gosta, mas o Grêmio vem com uma boa gestão, o presidente Romildo tá motivado. Eu tive, viu, Rec, essa semana, o Romildo é meu amigo pessoal, tive essa semana com o Romildo conversando com ele. A Ana Alice Bolzé, minha colega, inclusive, na comunicação da FAMURS, que é a irmã do Romildo, e é impressionante a confiança, né? A direção do Grêmio está extremamente confiante. É que o Grêmio nos últimos é possível, Rec. O que dá confiança é a série de conquistas. Porque o Grêmio está sempre chegando. Ganhar ou perder, mas o Grêmio está sempre chegando. E essa é a diferença do Internacional, que antes era pró-internacional. Internacional, mesmo não jogando bem, ganhava as competições. Teve uma coisa interessante, até um pouco fora do assunto. Como é que são os resultados do Internacional nesse Campeonato Brasileiro de Aspirantes? Ele foi 2 vezes campeão e uma vez vice. E uma vez né? vice. É, campeão. Olha só que curiosidade. De onde é que saíram os melhores jogadores Do Grêmio? do Grêmio, que aquela Copa São Paulo nunca ganhou? O Internacional já ganhou algumas vezes. 4. O Grêmio não se... É que enquanto não botar aí na cabeça que categoria de base não é para ganhar título, que é para formar jogador para o time principal... Mas o Inter aprendeu uma coisa com o Grêmio agora. O Grêmio se antecipou, acho que até em nível de Brasil. O Grêmio sempre colocava os meninos numa categoria acima. Por exemplo, a regra do torneio era sub-20. É. O Grêmio mandava sub-18. Por quê? Ia Tá sempre projetando, fazendo... né? Entendeu? Vai aumentando o desafio pro porque com Grêmio. É mais ou 16 menos como o com 16 Cazuza, anos já nadando tem- contra a corrente só para exercitar. Não, com 16 anos já tem contrato profissional. Mas o REC... Não, mas tudo bem, mas o que eu quero te dizer é o seguinte, que existe um... Não, porque tem que aprender a botar a faixa no peito. Ganhar é bom, claro, ganhar sempre é bom. Mas tinha essa tese, né? Mas, mas o É que fundamental... a faixa do peito vale mais pro dirigente que quer se vangloriar, né? Claro. Para o empresário que tem o jogador, e aí vale tudo. Porque nesses campeonatos não tem controle nenhum. O controle é muito pequeno. Mas o que eu quero... Mas nesse último até teve, viu? Até profissionalizando as TVs. Que tipo de controle? O meio de comunicação, o meio da fiscalização do futebol foi aprimorado. Aquela falta de controle que o empresário, figurão, pistolão colocava. Faz exame antidoping? Pois é. Pois é. Mas aí também tu quer demais. Como né? quero demais? Mas só um pouquinho. 15 anos, tem que deixar Não, mas o eu não menino tô falando... jogar. Não, mas é eu tô falando de 23, 23. Não, deixa o menino Mas jogar, ali, não. ali é uma experiência, né? Tá, mas pior ainda se essa experiência tiver alguma coisa proibida. Mas com toda a dificuldade que foi o nosso esporte, a gente foi burocratizar e Não, mas vai ter mais. mas pai, só um pouquinho. Não, vai só um pouquinho. Fazer exame antidoping não é burocratizar, Mas é aí- moralizar. Aí nós temos que diferenciar 15, 16 moralizar do anos. burocratizar. Mas qual é o problema? Antidoping é caro. Tu sabe o preço do antidoping? Bom, tá, e qual é o preço de perder um jogador? Qual é o Mas preço de mas pegar uma promessa e ele ser arruinado com 16, 17 anos? Tá, mas O antidoping... Se olhar por esse ângulo, é barato. Olha, dentro dessa perspectiva, sim. O antidoping é caro, mas, salvo engano, o governo federal do nosso país investiu milhões de reais num laboratório por conta dos Jogos Olímpicos. Foi dinheiro público, Claro. né? Reformou toda a Toda a concepção reforma, da é. E coisa. por que não pode se utilizar essa infraestrutura que teve grana pública? Olha, eu vou usar uma expressão que não é minha, é de uma pessoa que foi muito querida no meio do esporte do Rio Grande do Sul e muito conceituado, que é o professor Rui Carlos Osser. Disse ele, abre aspas, campeonato sem exame antidoping não é um campeonato sério. Fecha aspas, foi dito por ele. Agora, o que quiser acreditar ou não acreditar, agora... E o Marco Antônio tem histórias fantásticas desse... Tu acha que os caras jogam muito louco ainda? Não é questão assim. Eu uma vez eu disse o seguinte: se fizesse antidoping em categorias de base, seria um escândalo. Bom, lá na Rádio Bandeirantes quase me mataram, me levaram para um debate. Eu apanhava do lado do Grêmio e do Internacional. O representante do Internacional Não me faz disse, muito tempo isso, né? o representante internacional me disse assim, tu é um irresponsável. Eu digo, não, eu não sou irresponsável, eu sou responsável porque eu estou assumindo responsabilidade pelo que eu estou dizendo. Se tu não gostar do que eu estou dizendo, tu me processa. Sabe quantos processos eu tive?
Nenhum. Agora, esse aspecto das categorias de base, eu não estou dizendo aqui que A, B ou Q utiliza doping, estou dizendo o seguinte, que deveria ter um controle antidoping para atribuir maior seriedade aos campeonatos. Todos os esportes fazem e nós temos aí escândalos. Quer ver um escândalo que houve? A primeira participação de que permitiam tenistas profissionais nas Olimpíadas, tinha os 10 primeiros do mundo. Mas olha só que coincidência, os 10 primeiros, todos desistiram de disputar as Olimpíadas. Por quê? Porque tinha exame de doping. Isso é coincidência? O nono não quis disputar porque o primeiro não estava, para não perder a graça. E assim tem todos os modalidades. Todas as modalidades têm esse problema. Todas as modalidades têm. Quer ver uma coisa? É um debate que não faz parte, né, também do nosso cotidiano midiático. Né? A gente analisa muito mais resultados dentro de campo, promessas de jogadores. Vamos dar um exemplo. Vamos dar um exemplo. Vira assunto quando aparece um dopado. Vamos dar um exemplo. Última vez, né, que colocamos a lupa, demos um banho de luz nesse assunto, Paulo Guerreiro. E nos preocupamos muito mais em quando o Paulo Guerreiro ia voltar, ou se foi um acerto ou um erro internacional contratar, do que de fato o que o Paulo Guerreiro usou, por quê e o que estava acontecendo naquela engrenagem. O que o Paulo Guerreiro usou quando foi pego? O que deu? O que deu ali? O que fala é chá de coca. O chá de coca ou cocaína? Não, o que se fala é chá de coca. Tá, não, mas no exame diz o que deu. Não. Aparece a substância. A substância do chá de coca e da cocaína, o princípio ativo é o mesmo. O que ele consumiu que fica na dúvida, né? Não, a alegação dele... É que aí pode se definir o que ele consumiu ou não pela quantidade que dá no exame. Não. Até poderia ter quantidade. O Zete foi chá de coca. O Maradona, em 1994, chá de coca. Não, mas teve um jogador. Mas teve um jogador do Internacional. Mas teve um jogador do Internacional que um grande médico deu um laudo dizendo que a sementinha a sementinha da papola. A sementinha da papola. Até hoje o apelido dele é Anderson Papola. Que papola é essa? Foi no chá também? Não, o pãozinho do avião. O pãozinho do avião. Só deu nele. Não, mas só um pouquinho. Considerada a maior autoridade brasileira, deu um laudo dizendo que era possível que fosse da semente da papola. Isso colou. Mas aí que tá, não há um debate que se fale do regramento, né, do que as pessoas estão consumindo. Há por ocasião. A última vez que se debateu forte isso foi quando o Paulo Guerreiro ficou fora, mas não se teve a preocupação, a construção social da preocupação. Será que isso acontece na base? Será que os parceiros do Paulo Guerreiro também usavam? Será que a seleção se preocupou naquele caso ali? E até hoje a defesa do Guerreiro nega, né, Rec? Claro. A defesa morreu negando. Não, é que a defesa a situação do Guerreiro, por exemplo, o Guerreiro nega que tenha consumido a cocaína. É diferente ele diz que consumiu o chá de coca. Que, na verdade, ele não diz que consumiu o chá de coca. Não, ele nega. Ele nega. Ele diz que o jarro do chá estava contaminado no hotel. Isso aí. Essa é a versão do Guerreiro. É diferente, por exemplo, esse caso que o Voltaire está falando de assumir que consumiu, o goleiro Rodolfo, que passou pelo Inter, passou pelo Atlético Paranaense, estava no Fluminense. Ele não podia viver sem. E aí o clube ajudou fazendo um tratamento para ele poder voltar e tal. Ali foi outra situação. Era uma situação clínica já de internamento, de internação. Não, a ajuda que o clube deu foi no Atlético Paranaense para recuperar. Ele estava jogando no Fluminense, agora foi pego de novo. Sim, agora. E assumiu. Ele teve uma recaída e assumiu que teve uma recaída. Mas é que isso aí sabe o que acontece? Isso aí foge do nosso... Os kits, os exames antidoping, eles sempre estão atrás da substância. Primeiro se descobre a substância que proporciona um melhor desempenho e depois ele é identificado no exame. Então sempre a amostra é congelada? Sempre tem um gap. Para discutir juridicamente. Não, quer ver uma coisa? Hoje descobre que o XYZ é um estimulante. Daqui a 6 meses vão identificar, até produzir um kit que identifica essa substância. Sempre tem um gap aí de 1 ou 2 anos. Rec, pelo desempenho. Eu vou dar um exemplo agora que estava toda a torcida preocupada e o Rec devia receber centenas de mensagens por dia. O que está acontecendo, ou estava, com o jogador Luan? Homem da América em 2017, protagonista da conquista da Copa do Brasil em 2016, 2018 com uma certa repercussão e de repente o futebol do Luan desaba de um penhasco sem fim.
O que estava acontecendo? E outra, Sabe, é sabe cheio que de a pior dúvidas, coisa né? que pode se insinuar é essa do doping, por um simples motivo. Se o cara não tá jogando, não tá ficando nem no banco, fica fácil de insinuar. Tiraram, deram uma quarentena. Deram um gelo. Vai ter que limpar o negócio. Mas se o cara tá no banco, tá jogando... Mas sabe que agora... Olha, mas é sabe uma muito coisa? difícil. É complicado, né? Beber é outra história. Trago é outra história. Mulher e cerveja não dá no doping. Tá? Mulher, cerveja e balada sertaneja ainda não tem um exame, nem do governo Bolsonaro federal inventaram esse exame ainda. Né? Porque esse sim é um problema. Tu imagina tu com 20 e poucos anos, aí tu olha teu contra-cheque, quando vê juntou 2 meses já tem 1 milhão. E ao mesmo tempo a tua adolescência, a tua infância foi cortada por um rigor de concentração. Eu veja bem, Rec, sou completamente contra esse excesso de concentração que tem no futebol brasileiro. Né? Já teve. Tu é contra essa delegação toda ir pra Fortaleza? Ficar uma semana fora. Mas sabe, eu acho que é um excesso. Bom, né? esse debate é bom. É um excesso. Ronaldo Fenômeno contra a concentração. Na Europa, os jogadores do Barcelona vão no dia, passam com suas famílias. O que é? Não, mas é outra cultura. É outra cultura. Mas é futebol também. Mas aqui, segundo o Renato... O que eu vou fazer? Vou botar o Voltaire e o Rec, vão apresentar um programa. Boto ele no hotel, vou ficar olhando pra cara do Rec, ele me olhando. Eu vou entrar em depressão e ele também. Voltaire, explicação do Renato. Mas se me dá um microfone, eu já não entro em depressão. Exato. Explicação do Renato, ele fala isso em todas as coletivas e repetiu ontem. Ele só tá botando os jogadores a ficar concentrados uma semana porque os jogadores têm filho pequeno e as crianças choram e o jogador não dorme à noite. O Renato falou isso. Bom esse Renato. O que tem de criança chorando de madrugada é uma coisa. É cada vez criança chorando até 6 da manhã. Só um pouquinho. Por que isso existe? Isso existe. É ruim, mas por que existe? Porque se não fizer assim, os caras se jogam no negócio. Não é a mesma coisa que 2 jornalistas ficarem trancados no hotel, porque vocês talvez não tivessem tanta necessidade da condição física. Agora, para um cara que essa história de Fortaleza. O Grêmio está saindo amanhã, ou saiu hoje? Não, já foi hoje. Já foi. Hoje é quinta-feira. Quinta-feira. O jogo do Grêmio é domingo. Sábado, não? Não, acho que é domingo. Sábado. É sábado. Domingo vai pro Rio. Aí domingo parte pro Rio. Domingo é o Inter com o Vasco. Sábado é Grêmio e Fortaleza. Domingo vai pro Rio, vai na madrugada já de sábado, né? Para domingo, porque o voo é fretado. E eu vi o Renato falando ontem, agora estou me lembrando. Sai na madrugada de domingo, por isso que eu fiquei com essa impressão de domingo. É na madrugada de domingo, o Grêmio já vai pro Rio. Vai ficar domingo, segunda, terça e quarta no Rio. Mas aí é diferente, Rec. Aí é o jogo do ano. Mas no Barcelona não tem. É o cara às vezes. Não, calma aí. Aí é diferente. Mas sabe por aí é o jogo do ano, é a Copa Libertadores da América. Precisa se criar uma sinergia, precisa se ter uma explicação, precisa trabalhar vídeo, tem que concentrar, tem que dar o algo a mais. Tecnicamente, se colocar os 2 times, o Flamengo é mais time, vai ter que ter o algo a mais. Agora, no dia a dia... É mais time o Flamengo? É mais time. É mais time. O Flamengo é uma seleção brasileira. É uma seleção brasileira. O Flamengo do jeito que tá? Maicon, lista dos 40 do Tite. Jeromel, lista dos 40 do Tite. Kahneman, titular da seleção argentina. Jeromel acho que nos 22, né? Na pré-lista, tá dizendo. Não, o Jeromel foi. Foi pra Copa. O Jeromel foi pra Copa. Arthur estava na Jeromel foi nos 23. Arthur e Lua estavam nos 40 e o Maicon também. Por isso que eu conto. Então tá, vamos lá. Jeromel, Copa do Mundo. Sim. Kahneman, titular da seleção argentina. Maicon, na lista dos 40. Everton Cebolinha. Lua, na lista dos 40. Everton Cebolinha, o melhor brasileiro da Copa América. Tardelli, 1 milhão por mês. Matheus Henrique agora... Fenômeno. Seleção brasileira. Não, parei, mas o outro time também tem. Mas vamos lá. Outro time. Gerson, voltando da Europa, brilhando. Brilhante jogador. Bruno Henrique, da Seleção Brasileira. Gabigol da Seleção Brasileira. Everton Ribeiro já foi da Seleção Brasileira. Arrascaeta da Seleção Brasileira. Rodrigo Caio da Seleção Brasileira. Os 2 laterais. Daniel, Aí tem mais Felipe Luiz. E outra coisa, olha... Como estamos fracos de goleiro. Tá bravo. O que tá acontecendo? É parada dura. Eu não sei, acho que o Paulo Vitor começou a frequentar o mesmo bairro que o Luan frequentava. Que também, de repente, teve um declínio no futebol do Paulo Vitor. Na partida contra a Arena, pra quem tava ali dentro de campo ali.
Impressionante a insegurança do Paulo Vitor. Eu não sei se... Do Paulo Vitor contra o Flamengo, da primeira arena. Sim. Eu não sei se ele bateu a paixão do ex. Sabe quando o ex visita tua casa e tu fica nervoso, vai encontrar tua mulher? Ele tava nervoso. Qualquer bola na área, ele saía catando borboleta. Vinha um dos gols que ele leva no lado, um frango tremendo, né? Saudade do Marcelo Groy. Nervosismo esse que ele já teve contra o Palmeiras em São Paulo, mas aí o Palmeiras não chutou. Lá foi pior, lá ele pediu pro Palmeiras se classificar e o Palmeiras não quis. Porque ele tava, ali ele tava louquinho pra entregar. Uma aqui ele tava louquinho pra entregar pro Flamengo. Não, é pro Flamengo, então. Duas saudades no Grêmio. Duas saudades no Grêmio. Marcelo Groy e o Jael. Que falta tá fazendo o Jael? Não, mas tá fazendo falta. Eu até, o Inter não fazia uns golzinhos interessantes. O Inter não tá aproveitando em nada o Danilo Fernandes, quem sabe ele só muda de bairro e vai ali pro Grêmio. Não, deixa ele lá. Hein? Deixa ele lá. Não é ruim goleiro. Na linha de provocação ali, de concentração. Não é ruim goleiro. O Marco Antônio não gosta do Danilo Fernandes. Ele teve azar de ter a tatuagem de cair. Isso pesa também com o jogador, né? Ele tá no grupo que cai. Ele era o símbolo. Mas ele era o melhor, né? Pois é, mas é o símbolo da queda. Aí caiu. Naquela era melhor, mas caiu igual. Naquela campanha, ele tomou uns golzinhos. Eu lembro de um. Ele tomou aquele com o Atlético Paranaense. Aquele do Atlético Paranaense tomou um de ombro do América. Bom goleiro esse do Bahia de ontem, viu? Bom goleiro. Já tinha visto os outros jogos. Era do Grêmio? Era do Douglas. O apelido dele é Tafarel. Douglas Tafarel. O Tite mandou pro Grêmio, que tava sobrando lá, o Grêmio precisava de um goleiro. Leve esse alemãozinho que é bom goleiro, mas não tem o que fazer com ele aqui. E aqui ele se lesionou muito, né? Teve uma lesão grave, aí teve discussão do Corinthians e do Grêmio de como tratar. Na linha que estava defendendo o Voltaire antes de concentrar em alguns jogos, não concentrar em outros, Michael Matiello manda a seguinte colaboração, Rec. Ué, mas se nessa tese, então, Grêmio e São Paulo pelo Brasileiro não vai concentrar. Mas Grêmio e Flamengo pela Libertadores concentra. É por isso que não vai ganhar o Brasileiro. Você vai tratar a Libertadores diferente. Se a Libertadores é mais importante nela, concentra. Não, o Grêmio concentra sempre. Mas a nossa cultura é copeira. Nossa cultura é de mata-mata. Pode falar, tá numa coletiva lá. Não, nós estamos valorizando todo o campeonato. Mas a cultura latina é uma cultura do mata-mata. Ou quando que a dupla Grenal valorizou de fato o Campeonato Brasileiro? Não é à toa que desde o início da era dos pontos corridos, nós nunca fomos campeões. 17 nem Grêmio, nem Inter. 17 campeonatos. E olha quanto time medíocre de médio já foi campeão. Não, o Grêmio e Inter já chegaram perto. Nós nunca focamos no Campeonato Brasileiro. Qualquer Copa do Brasil ou Libertadores tem um jogo, bota o terceiro time. Cruzeiro que pode cair agora. Nunca entramos assim na primeira rodada, é Copa do Mundo, esse jogo vale o mesmo do último. Chega ali, sabe, pela oitava, nona rodada, se perder, perdeu, o foco é a Copa. Mas aí cai da Libertadores, cai da Copa do Brasil, aí sim, vamos focar no Campeonato Brasileiro. E muitas vezes não tem mais tempo. É o que está acontecendo. Mas é por isso que o pensamento de que a Libertadores é mais importante, nessa linha de visão de que tem que valorizar o brasileiro, é equivocado. Tem que valorizar igualmente os dois. Eu gostaria muito que o Grêmio ganhasse um campeonato desses pontos corridos. Mas nessa questão do... Até porque pontos corridos é uma coisa... Hoje tem essa discussão que não gostam. Formulismo é para prejudicar o melhor. Tu faz uma fórmula para prejudicar o melhor, para equiparar o segundo melhor com o primeiro melhor. Eu sou fã do campeonato de pontos corridos, acho que a forma correta de se fazer é quando... É mais justa, né? Claro, justa nenhum. Mas que se tiver uma reunião interna e perguntar novamente para classificar os 8 primeiros novamente para ter aquele mata-mata, muda para nós. Nós temos... ponto corrido, o árbitro pode errar. Mata-mata, se o árbitro errar... Mas assim, nós somos sanguíneos. Mas essa questão da concentração, a concentração existe por necessidade. Concentração existe. Não, pode ser, mas absurdo é o jogador. É um atleta de alto rendimento. Absurdo é tu não ter a consciência e ter que se trancar num hotel por não ter a consciência que tem um dever do outro dia. Exatamente. Isso é absurdo. Esse é o absurdo. Aí é a questão da cultura que o Maurício falou, que aí eu entendo. Absurdo é ter que privar, praticamente colocar o cara numa cela. Tem que prender, pra focar, porque não tem o discernimento que ele ganha e tem que representar o clube. A concentração não é causa, a concentração é consequência. A gente tem que evoluir, né? Mas nós não, ele. Nós como sociedade, eles fazem parte da mesma sociedade que nós. Nós como sociedade. Mas a concentração, o Abelão tentou esse negócio de não concentrar no Internacional. Foi um horror.
Toda hora tinha uma conversa. Não evolui porque o jogador vai pro mercado, compra promoção de vinho, compra promoção de espumante, compra promoção de vodka e vai beber na véspera do jogo. O futebol brasileiro é assim, o brasileiro é assim. Promoção não, eles não precisam de promoção. Não, mas eles vão, acho que não. Mas olha aqui, ó. Não, eles compram o bom. Mas nós vamos pro bom quando tá em oferta. Promoção é por Promoção Você deixa sabe- pra nós, É né? bonequinho, Deixa pra Maurício, sabe- pro Voltaire. Pro... Não, Você aqui sabe- tu não precisa de promoção. tu compra tudo. O REC certamente tem um patrocinador, cara. Não. Você sabe que o quanto eu fui e sou fã do Douglas. Mas é inadmissível que um jogador de futebol fume. É. Mas parte da torcida valoriza. Acha charmoso. Acha charmoso, acha igual o torcedor. Mas então... Aí que eu falo da cultura. Bom. Aí que eu falo que a nossa sociedade é a mesma deles. Não é porque eles ganham mais que eles são diferentes perante sociedade, engrenagem cultural. Essa é a mesma coisa É isso que eu tô falando. Essa é a mesma coisa que se diz o seguinte: os nossos políticos são sem vergonha. Não, sem vergonha somos nós que elegemos Escolhido, pessoas sem né? vergonha. Eles são reflexo de quem a gente coloca. Olha aqui, o Grêmio derrota manteve o Grêmio em 6º lugar, está sendo passado agora pelo Inter. O Tricolor está a 3 pontos atrás do 4º colocado, que é o Corinthians. Equipe volta a campo no sábado, 5 da tarde, contra o Fortaleza, lá no Ceará. Está aqui respondida a questão. Tendência de time reserva, mas não está descartada a utilização de alguns titulares. Luan deixou a partida com o Bahia sentindo dores no pé direito, mas em princípio não preocupa. Jean-Pierre viajou também com a delegação, segue se recuperando para atuar na próxima quarta-feira contra o Flamengo. Chama os teus comerciais aí, senão no final tu vai ter que recuperar tudo de uma vez só. O Bruno tá te incomodando aí. Eu sei, já está apitando aqui, já voltamos. O Henriquinho, filho do Zerinho Oxman, querido amigo que está nos ouvindo. Mandar um grande abraço para ele, que daqui a um pouco nós vamos jantar juntos. Ah, maravilha. Vai Dentro bem, dos ambos bem acompanhados. Mandar um abraço aí pro nosso presidente da Federação da FAMURS, prefeito Dudu Freita, lá em Palmeiras das Missões, ama o REC, ama o trabalho do REC, é um grande colorado. Mais em um. todos os jogos Eles se aí acertam, do eles se Beira-Rio. acertam por isso. Mas deve ser é por isso. apaixonado, é ouvinte do REC das manhãs. Sim, daí outra, está me ouvindo há 34 anos, não é? Não é difícil gostar de mim, é fácil. É. Faz Olha um aqui, ó. tempinho, faz um tempinho. Bom, olha aqui, boa noite, Padre Marcelo Rossi. Chegou. Eita! Quem é que ele chamou de Padre Marcelo Rossi, o REC? Mas ele mandou aqui um negócio que. Mas não... é parecido mesmo, REC. Sim, eu sei. O Padre Marcelo é que parece com o Isso REC. é um apelido antigo. Ele que parece. Mas eu não entendi o conteúdo do que ele botou aqui. Ô, REC, tu tem que só descolorir o cabelo, que nem o Padre Marcelo Rossi. A época pós-depressão Mas dele. eu sempre conto essa história do Padre Marcelo Rossi. Mas o Paulo Marcelo está um pouquinho mais magro, né? Tá Tá bem com mais depressão, magro. Coitado do Não, Padre. mas está um pouquinho mais magro que o... Não, ele ficou Ele tá doente. rezando Né? pra Esse se problema. recuperar da depressão. Eu sempre conto a história do Padre Marcelo Rossi quando ele surgiu. Aí eu era mais parecido com ele ainda. O Padre Marcelo Rossi estava aparecendo e fazendo shows, Sim. famoso e tal. Na época do erguei as mãos e Isso. dar Aí eu tô indo para Curitiba numa manhã dessas, assim, para fazer Te pediram uma benção. Não. Não. É pior. Para. Pior que isso. Não, é pior não. É bem interessante a história. Aí, tô colocando a minha mala no compartimento, vem uma senhora, Padre Marcelo, me dá um autógrafo. Aí eu disse para ela, eu não sou o Padre Marcelo, não vou lhe dar um autógrafo falso. E continuei. Aí, de novo, padre, o senhor é humilde e tal, mas meu pai, eu quero... Olha, eu nem sei direito de que a senhora está falando, que é o Padre Marcelo, esse que está surgindo e tal. Sentei, o Edgar Schmidt estava do lado da senhora, olha o meu azar, né? O Edgar sacana, esse é o rei da sacanagem. Pode ir lá de novo, que ele é o padre. Mas deu autógrafo ou não deu, padre? Eu disse para ela, já que a senhora quer, eu vou lhe dar um autógrafo falso. E não pediram o teu time, o time do padre? É. Não queriam saber o time do padre? Não, o todo time do mundo padre é sabe. Corinthians. É? Todo mundo sabe. É Santista, Santista. Não, a do REC eu achei que fosse. Do padre, acho que do não, padre achei e do que- REC é Santista. O meu, mesmo que eles saibam, eles não acreditam. É. Intervalo de jogo já? O Internacional está ganhando de 1-0, magrinho, hein? Do Avaí, gol do Patrick. O Inter vai com 11 contra 10. O Wesley foi expulso a 1 minuto de jogo com a intervenção do VAR. O time para quarta-feira. Lateral direito? Eu acho que o Léo precisa melhorar, porque ontem não foi a melhor partida dele. Mas vai jogar o Léo, mano.
Vai jogar o Léo Moura. Mas tomou um rodeão ontem. Outra coisa, o Léo Moura ontem errou, mas tem o DNA da vitória, né? O homem gosta de um título. Dia do aniversário dele. Faz bem, tem que botar em campo, Rec. Tem que botar em campo. Ídolo do Flamengo e... Sabe que eu aí tem aquele fator... Eu acho que esse jogo, como que tu falou antes, é diferente do... diferente. Sabe que eu vi outro dia totalmente diferente. Uma maluquice que eu jamais pensaria, mas para esse jogo, de botar o Paulo Miranda de lateral direito. Não, mas não é maluquice, ele experimentou contra o Atlético. Já fez, não fez. deu certo. Não deu certo, foi um fiasco. Mas deu menos errado do que... Tá, então vamos lá, maluquice maior. Jeromel. Não, o David Braz. Não, eu já vi outra, botar o Jeromel na direita e Mas o David Braz... O David Braz, pelo menos, a gente ganhava mais um elemento pra dentro da área. Não é uma maluquice. Não, botar o Jeromel na... Libera o resto. O Jeromel na O direita. Mateuzinho já joga, o Maicon já joga, o Alisson já joga, o Everton já joga, o Jean-Pierre ou o Luan joga. É que esse jogo Diego do Léo Tardelli Moura joga. é um jogo especial, né? Por toda a trajetória, toda a história que ele tem com o Flamengo. Ele vai se sentir eu acho especial, que ele vai dar o a mais. Tem Pelo que ser menos o na Léo Moura. arrancada, né? Vai ser um dos jogos mais especiais da vida dele, Até final da os 30 carreira do dele. primeiro tempo nós já vamos saber. Eu também acho. Porque é aquele sprint, É a largada e vamos. Vai ser uma vamos. trocação pura ali no primeiro round dos 15 minutos. O Grêmio vai querer fazer um gol para complicar a vida do Flamengo. O Flamengo também vai querer ir pra cima pra matar o Grêmio logo. Não vai ser dois adversários se Eu vou estudando. dizer o seguinte, é absolutamente imprevisível o que vai acontecer. Vai. É jogaço. Quem puder vai por dificuldade de ingresso, né? Acabou tudo, né? Mas Acabou cedo. Não, ainda tem uma articulação que é com os consulados. Quem é amigo de cônsul aí pelo interior, daqui a pouco pode sobrar. Havia até uma denúncia que tinha agência de turismo que já tinha. Mas é confusão, o jogo daqui a pouco é uma parceria antiga, sabe como é que é? Na dúvida, vá. Já voltamos. Bom, o Grêmio, não conseguindo o seu objetivo de ser campeão da Libertadores da América, vai ficar, claro, uma ponta de frustração, porque perdeu a chance também na Copa do Brasil, sendo um dos principais times do Brasil. Mas é uma empreitada torta essa da Libertadores. Aí vai ser momento de reavaliar, momento de reflexão. O Grêmio viveu um momento belíssimo, se a gente for analisar desde 2016 para cá, né? Plantação de um modelo de futebol diferente, conquista a Copa do Brasil, chega na Copa Libertadores da América em 2017, conquista a Recopa em 2018. Sempre tem boas perspectivas. Sempre com boas perspectivas, sempre chegando. 2019, aí avançamos 2019. Tudo bem, podemos até cair para o Flamengo, mas estamos numa semifinal da Copa Libertadores da América, né? O sangue do Grêmio, o DNA do Grêmio exige avançar nas posições de Copa. Isso é uma exigência da torcida, está no DNA do torcedor. Por mais que a gente diga como seria importante o Grêmio ganhar um campeonato de pontos corridos, é só ir pro estádio. Quem vai pro estádio sente que a energia é diferente. É diferente Eu de qualquer... Eu discordo. Não. Discordar... Discordo. Tu pode discordar do raciocínio. Eu estou falando do que acontece. Eu também discordo do meu raciocínio que é importante ganhar o Campeonato Brasileiro. Mas tu vai em todos os jogos na arena, tu sente... Né? Tu sente, é diferente, né? Infelizmente na arena eu não vou, porque eu me retirei do Grêmio por causa da vigarice que foi feita lá. Bom, mas então tu deveria voltar, porque o Romildo Bolzan reestruturou e unificou o Grêmio. Tem volta. E agora o Marco Antônio se elegeu pela oposição. O que está acontecendo no momento político do Grêmio é muito bonito. É bonito, mas não tem nada. Mas não tem nada. Acho que o presidente Romildo Bolzan faz uma gestão excelente. Só peca numa coisa gravissimamente, nessa questão da aquisição da arena, questão de gestão, questão da arena. Aliás, voltando como conselheiro, na primeira semana eu já encaminhei um requerimento ao presidente do conselho solicitando esclarecimentos. Para minha surpresa, um ofício respondido pelo presidente Romildo Bolzan, me foram negados os esclarecimentos. Não sei porquê, mas acho que é o direito. Eu reexerci, refiz hoje, antes de vir para cá, passei no estádio, entreguei um novo requerimento, solicitando alguns esclarecimentos, porque, como eu disse, vou repetir aqui, a questão da arena é roubo. Não estou falando da atual gestão, estou falando da construção da arena. Aquilo é uma vigarice, é um roubo. Quem não gostar, que me processe. Como da outra vez. Mas roubo de quem? De quem? De quem fez aquele negócio. Mas quem fez? De quem fez o negócio. Mas quem fez? Os dirigentes da época. Mas qual dirigente? Quem é os dirigentes da época? Você não sabe? Mas tu que tá acusando? Não, mas eu não estou acusando os dirigentes da época. Entre eles. Mas então tinha um responsável. Mas que era o presidente na época. Não sabe? Não, mas tu tá acusando. Mas eu tô falando. Mas tá bom, eu não quero dizer o presidente da época. Mas a gente tá dizendo que é uma vigária, tem que dizer quem? Mas se ele não gostar, ele sabe mas quem é o ele presidente. Quem? O presidente da época.
Ele não sabe? Quem era presidente da época? Tu não sabe? Todo mundo sabe. Mas o senhor que está acusando. Mas eu não estou acusando, eu estou dizendo que houve um falou que é um roubo. roubo. Eu estou dizendo que houve um roubo. Mas estou dizendo que houve um roubo e eu vou te provar por quê. Mas não precisa me provar. Mas não, eu vou te provar. Eu estou te ajudando na tua construção da Tá bom, do teu não, tu não argumento. está me ajudando, tu está defendendo quem fez mal ao Grêmio. Tu tá falando que houve um roubo na questão. Está defendendo. Eu, como torcedor, estou perguntando quem roubou o Grêmio. Tu não sabe? Tu não sabe? Não, tu não sabe que o principal dirigente da empresa do Grêmio, o CEF... pois é, então, devia ler jornal. O doleiro... Mas tu sabe, não diz. Mas estou dizendo, o doleiro da OAS, o Youssef, na sua delação premiada, que desencadeou toda a Operação Lava Jato, o doleiro da OAS disse que veio várias vezes a Porto Alegre entregar $500 mil. Tu não sabia disso? Eu não. Ah, então devia ler jornal, manchete da 0 Hora. Isso aí é um jornal. Mas quem... Mas Público e notório. O que eu quero dizer é o seguinte, para não fugir ao assunto. O que acontece com esse negócio... Não, mas o que acontece... Mas é legal desabar. Mas não tem problema, mas o que acontece... é boa por causa disso. O que acontece com Marco esse... agora é conselheiro, o Marco está cobrando uma atitude mais firme. O que acontece nesse negócio é que o Grêmio está se dispondo a pagar por uma coisa que já pagou. E isso é que eu não entendo do presidente Romildo. Ele está fazendo uma excelente gestão na parte administrativa. Agora surgiu esse assunto desse empréstimo de 10 milhões aí, Eu ia te perguntar. Que é inexplicável. Não sei. Sinceramente, não sei. Capital de giro. Bom, mas vem cá. Antecipação de receita, né? Foi o termo Antecipação de receita. Mas só um pouquinho. Até agora, era cantado e decantado que o Grêmio estava numa condição financeira excelente. Não era isso? Estou errado? Não, tá certo. Então, para que alguém que está numa situação econômica financeira excelente vai num banco tomar dinheiro? Tem algo errado. O Grêmio andou renovando o contrato do Matheus Henrique. Mas então não estava na Everton situação Cebolinha. excelente. Então a situação não era Gastou o excelente. dinheiro. Bom, rapaz, só um pouquinho. Quantos milhões? Mas antecipar olha a só. receita não é uma necessidade Não. se tem ou não dinheiro. Não, tu como pode ter não? dinheiro num banco, ir num banco e tirar outro dinheiro para fazer um outro negócio. Mas quer dizer não que é uma regra. tu tem dinheiro depositado no banco e tu Mas vai tu não tomar sabe pra empréstimo. O que o Alderich me disse é o seguinte, que o Grêmio pegou os 10 milhões para não ficar pagando juros de banco. Mas o banco emprestou de graça. Não, mas é uma antecipação de E a receita. antecipação de receita não tem juro? Tem Ah, bom. juro. Ah, bom. Tem Então juro. tá. Antecipação de receita. Então, talvez um juro menor. Um juro menor. Tá bom. Porque tem garantia Talvez um de juro melhor. quitação rápida. Isso aí. Não tem problema. O que eu estou dizendo é o seguinte. Soa estranho. Eu não estou dizendo que há problema, estou dizendo que soa estranho. Não. Soa estranho. Agora, o que eu estou dizendo é o seguinte. Por exemplo, então vamos abrir o jogo. Semana passada foi noticiado, inclusive, os valores da compra da Arena, que me foi negado hoje. Essa informação me foi negada, não sei porquê, mas foi negada. Mas então vamos lá. Sendo que o Grêmio pagaria 116 milhões, que é a consolidação da dívida da Arena. Certo? Não foi isso que foi divulgado? O que está faltando? Não foi isso que foi divulgado? É. Como é que seria pago isso? A entrega do Olímpico por 60 milhões e os restantes 56 milhões seriam pagos parceladamente. Não foi isso? Estou errado? Estou errado? Não, isso é a finaleira, né? Tá bem. O que acontece? Obviamente que a Azenha vale muito mais do que 60 milhões, eu vou provar para vocês, matematicamente. O Estádio Olímpico até é melhor situado que os eucaliptos. Os eucaliptos estavam meio encravados. O Estádio Olímpico está numa zona central, com várias avenidas, inclusive a futura Avenida Tronco desembocando ali. Os eucaliptos, 2 hectares, foram vendidos por 2 milhões de reais, 28 milhões de reais. 2 hectares por 28. Se nós fizermos uma regra de 3 simples, nós vamos chegar que os 8 hectares e meio da Azenha vale 119 milhões. Valiam há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás. Se nós aplicarmos apenas correção monetária sem juro, nós chegamos a 203 milhões de reais. Mas vamos esquecer toda a vigarice do passado, tudo que foi feito, vamos esquecer isso. Vamos esquecer esses problemas. A dívida está consolidada em 116, a Azenha vale pelo menos 119. Sendo que lá foram dados milhares de metros construtivos, de índices construtivos, 8 hectares e meio de área contínua, obviamente que vale mais que 4 pedaços de 2, todo mundo sabe disso. Por que o Grêmio vai pagar, vai assumir um compromisso de 56 milhões, fora o que já foi roubado no passado? Por quê? É isso que é inexplicável. Mas talvez é uma das maiores exigências da torcida, ter o estádio próprio. Sem pagar, se já pagou. Eu provo, eu já disse, pode vir quem quiser aqui, que nós vamos botar um quadro negro aqui, eu vou provar que já foi pago. Só aquela vigarice que tem aquele negócio daquele fundo de investimento lá.
fundo de investimento imobiliário, pagou 380 milhões pelo projeto dos apartamentos. Ninguém quer saber nada disso. Tá, mas como é que tá a investigação ao outro gestor que tu apontas? Qual é o outro gestor? Não existe nada, porque nunca quiseram fazer nada no Grêmio. O Grêmio tem a mania de varrer toda a sujeira para baixo do tapete. Teve um dirigente que foi condenado por estelionato contra o Grêmio, que o Conselho não quis fazer nada. Essa é a tradição do Grêmio. Essa é a tradição do Grêmio. Agora, querem fazer ou não querem fazer? Vamos arrumar ou não vamos arrumar? Eu estou dizendo, se um conselheiro vai lá e pede um esclarecimento que foi dado para os amigos da imprensa, aí o conselheiro é negado isso. Eu acho que a gente só não pode ser injusto com o trabalho de gestão que o Rodrigo Bolsonaro está fazendo. Estou reconhecendo. Porque ele pega essa herança que considera maldita. E está dentro das condições dele. Se organizou a engrenagem financeira. Quer denunciar o contrato. Eu te entendi. Não. Mas vamos fazer um acerto de contas. Vem cá, quanto é que eu te paguei e quanto é que tu me e o que tu está me dando. É simples. É simples. Mas por que não se faz isso? Por que não se faz isso? A Arena vale quanto? Não vale mais do que isso? A Arena, eu vou dizer o seguinte, a Arena ali é superfaturado, porque vem bem uma coisa. A construtora foi a construtora, a administradora e a fiscal da obra. Você já viu em algum lugar do mundo isso, tá certo? Vê se lá na FAMURS, onde trabalha, se existe isso. Não existe. A empresa podia tirar o financiamento, aquela época da Copa, aquela cofre aberto, podia tirar quanto quisesse para investir nos estádios. Quanto a Oeste tirou para o financiamento no BNDES? 290 milhões. Obviamente que o estádio não custou muito mais do que isso. Eles vêm dizer 600, 700. Aliás, esse ex-presidente que nós falamos, por exemplo, ele mandou fazer horas extras para terminar o estádio na gestão dele. Sabe quanto custou isso? Eu vi porque o presidente Fábio Koff mostrou na mesa dele, lá no antigo Estádio Olímpico, 43 milhões de reais. O que tu acha que é isso? Gastar 43 milhões de reais para fazer hora extra, para ter o orgulho pessoal de não ser inaugurado 2 meses depois do final da gestão dele, mas ser inaugurado em dezembro, novembro. O que é isso? Isso é certo? Agora, a torcida quer, claro que a torcida quer, claro que o Grêmio quer ter seu estádio, claro que acho que tem todo o direito. Agora, tem o direito de fazer isso dentro de critérios normais, que o clube não seja lesado. Agora, diante de tantas denúncias, a gente tem que ver o que o Ministério Público está fazendo, né? Nada, tá fazendo nada. Existem pessoas que recebem dinheiro nosso para fiscalizar isso daí, né? Que aí é a função do Estado. Tá fazendo, mas eu estou dizendo o seguinte, aí vem Se o nosso amigo aqui fosse promotor, ia dar essa história. Não, mas agora ele vai cobrar lá dentro do Conselho do Grêmio. Mas isso é bacana. O Marco Antônio sempre bateu na imprensa. O Conselho de Oposição é como uma Câmara de Vereadores, ele vai legislar e fiscalizar. Valeu, Voltaire. Obrigado. Valeu, Marco Antônio. Obrigado, valeu, Maurício. Bom debate. Até amanhã.